nós podemos estar aqui sendo conduzidos por Ele em cada momento, se nós desejarmos dessa forma. E tem outra verdade também: se somos filhos de Deus, tem que ser guiados por Ele. Tá? E gostaríamos de aprender realmente essa dependência, porque esse mundo enganador, quantas vezes nos tenta tragar-nos as coisas desse mundo, mas Deus está sempre conosco e gostaríamos de confiar nele. Então vamos orar. Pai amado, agradecemos porque nós podemos ter esse guia, que é o Senhor, Deus que é dono de toda a sabedoria, da ciência, do conhecimento, é Deus da fortaleza, do conselho, e agradecemos por nós podermos nos curvar perante o Senhor, que é o nosso Criador, Senhor imenso, todo-poderoso, mas que se importa conosco, tão pequeninos perante o Senhor. Queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor quer nos transformar cada vez mais conforme a Tua imagem a cada um de nós que somos filhos de Deus. Queremos estar em um verdadeiro louvor nesta manhã. Obrigado por o Senhor ter nos resgatado com o Seu precioso sangue. O Senhor nos trouxe nessa manhã para realmente poder estar em planos louvor a Ti, essa adoração. Nós estamos aqui porque nós Te amamos, Senhor, e queremos estar demonstrando o nosso amor para o Senhor. Agradecemos, Senhor, por o Senhor ter nos protegido durante a semana que se passou. Obrigado, Senhor, nos trouxe o bom máximo dessa manhã, depois de tanto tempo ausente por causa da cirurgia. Obrigado que o Senhor cuidou dessa vida e tem recuperado até esse momento. Obrigado que o Senhor realmente nos ampara por todos os lados. E quando o Senhor é nosso pastor, nada realmente nos falta. Obrigado que o Senhor tem provisionado todas as coisas, seja no momento mais difíceis ou nos momentos de alegria. O Senhor sempre está conosco e queremos Te agradecer. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor quer fazer de cada um de nós verdadeiros filhos de Deus para glorificar Teu santo nome. Ajude-nos, Senhor, a vivermos na expectativa do Senhor. Muitas vezes ficamos bem aquém da Sua expectativa, mas perdoa-nos. Queremos estar vivendo, aprendendo a agradar o Teu coração, sendo guiados por Ti, sendo verdadeiros Teus filhos, que não venham envergonhar Teu santo nome. Senhor, por favor, abençoe a Tua palavra nesta manhã, que esta palavra possa estar encorajando, estar renovando a cada um de nós, que nós possamos estar revendo nossa posição como verdadeiros filhos de Deus, e ajude-nos a respondermos positivamente à Tua palavra, que essa palavra venha germinar, frutificar, para a honra e glória do Teu santo nome. Agradecemos, Senhor, porque nós temos esse local para podermos nos abrigar do frio. Obrigado que nós temos esse local para poder estar reunindo livremente, e isso eu posso fazer com que realmente mais pessoas venham conhecer Teu santo nome, e que os nossos vizinhos também venham conhecer a Ti pelos hinos que eles ouvem aqui da nossa igreja. Por favor, traga cada um bem perto do Senhor. Entregamos, Senhor, esse momento nas Suas mãos, que o Senhor possa ter um domínio completo desse local. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vimos na semana passada que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, né? E se somos filhos de Deus, precisamos ser guiados. E Jesus foi esse exemplo que nós vimos semana passada. Ele é um exemplo perfeito como o Filho. Recebeu o Espírito Santo de Deus e assim ele pôde estar pregando o Evangelho, libertando os cativos da prisão onde estão. E Jesus fez isso por cada um de nós. Mas nós falamos, ele é Filho de Deus. Mas nós gostaríamos de ver hoje o exemplo da vida de Davi. Davi foi uma pessoa que sempre consultava ao Senhor ao fazer todas as coisas. Na nossa vida, como que nós temos agido? Semana passada nós aprendemos que devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. E na nossa conduta, como que nós agimos durante a semana? Quantas vezes eu pergunto
perguntei para o Senhor, guia-me, Senhor, como a música que a gente canta agora. Ao começar o dia, será que eu comecei com essa oração? Guia-me, Senhor. Uma vez no dia, depois esqueceu durante o dia inteiro, ou cada minuto da nossa vida, Senhor, guia-me. O que eu devo fazer? Será que isso foi, como filho de Deus, a minha conduta? Isso que nós precisamos estar vendo. Por quê? Não adianta pedir para guiar uma vez na vida e acabou. Tem que o quê? Guia-me, Senhor, a cada minuto. Tá? Gostaríamos de ser filhos assim, guiados por Deus. Isso tem que trazer a mudança em cada um dos filhos de Deus. Tá? Quando somos filhos de Deus, tem uma mudança muito grande. Por quê? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, e por ser guiado pelo Espírito de Deus, o que vai acontecer? No versículo 29 que nós lemos, é o quê? Vamos ser transformados à imagem do seu filho. Filho de Deus tem que o quê? Levar a imagem de Deus. Essa mudança tem que ocorrer em nós. E como que isso foi acontecendo na vida de Davi? Gostaríamos de abrir em paralelo 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Você já viu o passeio de cachorro com as madames? Já percebeu alguma coisa? Onde o cachorro fica normalmente? No passeio dos cachorros? O cachorro fica atrás? E o dono vai na frente? Parabéns. Eu queria ver essa cena. E vocês, além da dona Tulipa? Oi? Vai no colo? Já viu o cachorrinho com a correntinha? O cachorro fica onde? Vai te puxando. Normalmente os cachorros que eu vejo aqui, o dono está lá atrás e o cachorro vai puxando, é igual o cachorro da Michelle, não é? Mas quem que é o dono? O cachorro ou é a pessoa? Mas quem está na frente? Pergunto, na minha vida, quem que está na minha frente? Muitas vezes, como cachorrinho, a gente quer ir lá na frente. Hoje em dia tem até aquela cordinha legal, né? Vai soltando, vai encolhendo, naturalmente, né? O cachorro vai, o dono não precisa correr junto com o cachorro, porque a cordinha vai soltando e depois vai voltando, naturalmente, né? Mas normalmente, nos cachorros que eu vejo, é o quê? Lá na frente e o dono atrás. Mas cão policial é diferente. Cachorro policial fica junto com ao lado do seu dono. A nossa vida, quando fala, guia-me, Senhor, será que Jesus realmente está na frente? Ou como esse cachorrinho que a gente vai lá na frente, Deus, vem cá, é isso que a gente está fazendo? Nós precisamos rever a nossa posição, onde nós estamos. Falamos que somos filhos de Deus, mas muitas vezes, ao invés de Deus estar na frente, guiando a nossa vida, nós ficamos o quê? Na frente, fazendo, vem cá, vamos no meu passeio, eu que vou te puxar, eu que vou te conduzir. Deus fala assim, os filhos de Deus têm que ser guiados pelo Espírito de Deus. Quem que tem que estar na frente? Jesus. Isso, teoricamente, a gente entende. Mas na nossa vida diária, será que isso mudou a nossa atitude em relação a Deus? A palavra que nós ouvimos, nós precisamos colocar na prática. Oramos sempre, por favor, Senhor, que eu possa colocar na prática. Colocar na prática, falando, guia-me, Senhor, é o quê? É você começar a orar isso a cada momento. Davi foi esse exemplo. Ele consultava o Senhor. Ele consultava o Senhor, por isso que a sua conduta foi sendo transformada. E não somente a sua conduta que é transformada, teve mudança no seu caráter. Filho de Deus tem que ser o quê? A imagem do seu Filho, Jesus. Então o quê? Consultando o Senhor. Depois, a sua conduta vai alterar, vai mudar, por quê? Consulta o Senhor, então não vai fazer do jeito que bem entende, mas o que está ligado diretamente, por ter consultado o Senhor, você vai obedecer
Então a sua conduta vai ser como o que Deus deseja, e não somente isso, da sua conduta, mas o que Deus vai mudando o seu caráter também. Tá? São três as mudanças que a gente pode ir vendo. O Filho de Deus tem que ficar assim, tem que começar consultando o Senhor. Isso vai ter a diferença direta no seu caráter, que por sua vez vai, na sua conduta, que por sua vez vai mudar o seu caráter. Filho de Deus tem que ficar como a imagem do seu Filho, Jesus. Não é? Então gostaríamos de ver na vida de Davi como que isso foi transformando. E nós também podemos ter essa transformação como Filho de Deus, e devemos ter também. Em 1 Samuel, capítulo 16, nós podemos ver que Davi foi escolhido para ser o próximo sucessor. Saul tinha sido desclassificado por Deus, e Deus tinha falado para Samuel: vai lá na casa de Jessé e lá vou te ensinar a pessoa que você deve ungir. 1 Samuel 16, no versículo 12 e 13. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse: Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Tinha passado todos os irmãos mais velhos do que Davi, e Deus falou: não é esse, não é esse. Não olhe para a aparência, porque Deus não vê o exterior, mas Ele vê o coração. E falou assim: não tem mais? Não, tem um lá no passo. E quando foram buscar Davi, e quando ungiu, o que está escrito? Que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus dizia. Não é? O Espírito do Senhor está sobre você também, você pode dizer? O Espírito do Senhor pode se apoderar de mim? Ou Ele vai se apoderar de mim, ou outras coisas que vão apoderar de mim. Uma ou outra. Deus quer encher-nos com o seu Espírito. O Filho de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não é? Então, Davi foi cheio do Espírito de Deus, foi apoderado. Só entre parênteses aqui, no versículo 14, a gente vê uma triste cena de Saul. Porque Deus pode nos encher do seu Espírito, mas também o Espírito maligno pode estar cheio dentro do seu coração. No versículo 14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Retirada do Espírito Santo vai dar espaço para quem entrar? O espírito mau. Como é privilegioso nós podermos ter o quê? O Espírito de Deus sobre nós como filhos de Deus, e não o espírito mau. Mas existe espírito mau? Sim, também. Se Deus não nos encher com o seu Espírito, o que não pode estar cheio na nossa vida? Espírito mau. Isso eu só coloquei entre parênteses. Mas Deus quer nos dar o seu Espírito para que nossa vida possa estar cheia de quê? Espírito de Deus. Espírito de Santo. Davi foi cheio do Espírito Santo. Então não precisa mais obedecer, não precisa perguntar mais? Não. Nós podemos ver que ele consultava sempre ao Senhor. Em todas as coisas da vida dele, ele consultava. Vamos ver aqui no 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1 a 5. Davi já tinha se tornado rei, e o que acontece? Ele pergunta, consulta ao Senhor. Ele é rei. Na verdade, rei é a autoridade máxima do país. Ele ia perguntar para quê? Não precisaria, ele é a autoridade. Porém, ele pergunta para quem? Ao Senhor. Por quê? Quem é a autoridade da vida de Davi? É o próprio Deus. Que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele está perguntando para quem?
porque Deus é o Senhor da sua vida. Embora seja rei, ele dependia totalmente do Senhor. 23, 1 a 5. E foi anunciado a Davi, diz ele: eis que os filisteus pelejam contra aquele e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, diz ele: irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi disseram: eis que teremos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. No versículo 2, consultou Davi ao Senhor. No versículo 4, Davi tornou a consultar o Senhor. Davi, sendo o rei, que tinha cheio do Espírito Santo, o que ele está fazendo? Consultando o Senhor. Durante a semana que se passou, quantas vezes nós consultamos ao Senhor para fazer alguma coisa? Uma vez? Parou e pediu consulta para Ele? Quantas vezes na minha vida em particular eu consultei ao Senhor? Davi, que era Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele fazia o quê? Parar e pedia consulta para o Senhor. Porque Deus é Deus de sabedoria, de ciência, de conhecimento, é Deus de fortaleza, Deus de temor. O que ele está fazendo? Ele está consultando. Você já viu que nessa vida, para consultar, é caro? Quem foi numa consulta médica precisou pagar? É caro? Dói o bolso? Assim, gente, que é caro. Ou consulta jurídica, auditoria, consulta disso, consulta daquilo. Você tem que, olha, pagar um monte de coisa. Deus está aqui o quê? De graça. Deus que é conhecedor de todas as coisas, e a gente não vai lá consultar. Olha que perda da nossa parte. Por que não consultarmos o Senhor? Ele que conhece tudo, Ele que enxerga tudo, Ele que é o melhor para nós. E por que não consultarmos? Davi, como filho de Deus, o que ele fazia? O homem segundo o coração de Deus, ele consultava o Senhor. Senhor, será que eu devo subir para Keila? Os filisteus estão vindo atacando. Reação natural. Inimigo vindo. Vamos lá. Aqui. Vamos lá, corre. É isso que nós queremos fazer. Porém, Davi, ele chegava, aterrava-se diante de Deus. Senhor, devo perseguir? Devo subir contra os filisteus ou não? A estratégia contra o inimigo, como que eu tenho que fazer? Devo subir ou não devo subir? Assim era a vida de Davi. Quantas vezes que eu consulto o Senhor? E é de graça. E por que nós não aproveitamos? Quem é mais sábio do que Deus? Não é? E tudo nós podemos. A estratégia da nossa vida, o que fazer no momento certo para que não haja desperdício. Hoje em dia, o que fala? Custo-benefício, com menos tempo, menos desperdício possível, você produzir mais possível. Por isso que está mecanizando muitas coisas para render mais. Tá? Por quê? Quanto mais rendimento, melhor. Na nossa vida, a vida que é única, por que nós não investimos da melhor forma possível? Não perca tempo para um monte de coisa. Gastar tempo da forma como Deus quer. Gastar energia da forma como Deus quer. Senão você fica cansado à toa. Deus quer o quê? Que nós façamos conforme o que Ele deseja. Não é? Gostaria de aprender a consultar mais ao Senhor. E a cada minuto poder perguntar para o Senhor: Senhor, eu não sei, vai na minha frente, por favor. Guia-me, por favor. Os filhos de Deus são guiados, ou seja, tem que estar atrás, não é o cachorrinho que vai na frente. É Deus que tem que estar na frente. Deus, por favor, guia-me. É isso que nós gostaríamos. E esses são os filhos de Deus. Quem não é filho de Deus não faz isso. E se eu não faço isso, então não sou
fazer isso? Gostaríamos de ser assim. Né? Vamos aprender a fazer isso. Não somente aqui no capítulo 23, nós podemos ver no capítulo 30, versículo 8. Os amalequitas agora estão vindo contra Israel. E aqui, não fala assim, inimigo, vamos sair à luta. Não foi assim. Ele perguntou novamente ao Senhor. Capítulo 30, verso 8. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Ele perguntando e Deus respondendo. Não é? Nós podemos ver que Deus responde. Olha, é melhor do que qualquer GPS, melhor do que qualquer maquinário sofisticado que nós temos. Deus o que? Sabe melhor todas as coisas. Então, vamos aprender a perguntar ao Senhor, não é? Por exemplo, são coisas que mais estamos acostumados a fazer, é o que menos perguntamos. Por quê? Você sabe fazer, então vai o quê? A rotina toma conta e você não pergunta. Mas o que? São coisas que mais, na verdade, precisamos estar perguntando. Levantou, o que você faz? Naturalmente, acorda, escova dente, vai no banheiro, estou perdendo hora, saiu voando. É hora de ir na escola. Segunda-feira é isso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chegou domingo. É dia de ir na igreja, mas fica encolando na cama. Eu fico lá, não é? O que é isso? Você está perguntando ao Senhor? Eu quero saber se os filhos de Deus estão perguntando ao Senhor o horário de chegar no culto também, viu? Pergunta para Deus. Tenho certeza que Deus vai te responder, porque ninguém vai ficar sem resposta de Deus. Não é? O que eu devo comer, não é? A gente fala, de manhã toma café, isso, aquilo, já tem isso, tudo já está na rotina. E não pergunta. Já vi pessoas para começar a cozinhar, chegam na cozinha, Senhor, o que eu devo cozinhar hoje? Olha que atitude bonita. Antes de abrir a geladeira, Senhor, o que eu devo fazer? Não está acostumado com a rotina e sendo tomado pela rotina, e eu vou lá na frente. Em cada momento, Senhor, o que eu devo fazer? Que roupa que eu devo usar? Esse dinheiro eu vou usar para quê? É perguntar tudo. Isso sim é filho de Deus. Quem não faz isso não é filho de Deus. Quem diz isso não sou eu, a palavra que diz. Os filhos de Deus são guiados. Pergunta tudo para Deus. É isso que Deus quer na nossa vida, como os filhos de Deus. Ele quer que, por estar consultando o Senhor, a nossa conduta seja orientada a cada momento também. A nossa conduta que não é orientada por Deus, por não consultá-lo, na verdade a gente acaba fazendo o nosso jeito. E é o que não agrada a Deus. Deus agrada quando nós fazemos segundo o coração de Deus. Davi perguntou, Deus respondia, não é? Como também, no 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. 2 Samuel 2:1. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a uma das cidades de Judá, e disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Primeiro, devo subir? Depois, para qual cidade que eu tenho que subir? Olha os detalhes que ele pergunta. Você pergunta os detalhes da sua vida? Ou eu sou dominado por minha vontade? Eu não quero. Eu não estou afim. Eu tenho medo de perguntar a Deus, porque de repente ele fala não para mim, eu tenho medo. Então não pergunto e eu faço do meu jeito. Às vezes pode ser isso. Mas não se esqueça, o Filho de Deus tem que ser guiado. Ou seja, Deus não está na frente. Senão nós não somos filhos de Deus. Aqui ele fala, eu subirei. E para onde eu tenho que subir? O que eu devo fazer? Olha os detalhes que a gente pode ver. São todos detalhes da nossa vida que Deus quer que nós não perguntemos. Ele quer orientar. Não porque Ele quer fazer você de marionete. Muito pelo contrário. A sua vida poder se dar bem, com a sabedoria do alto, você tem que
que depender dele, porque você não enxerga quase nada. Deus enxerga toda, é a visão panorâmica que ele tem. Ele sabe o melhor para a gente. Então, por que não perguntar para o Senhor? Você consegue depender do amor de Deus? Você pode confiar no amor de Deus? Ou você tem medo que ele vai fazer alguma coisa com você? Eu não pergunto para ele, já pensou? Se eu perguntar, ele vai fazer umas coisas, eu não estou a fim de fazer. Então, você não confia no plano do amor do Senhor? Ele quer o melhor para você. Se ele não poupou nem seu único filho, ele realmente, ele quer dar o melhor. Não é? Vamos confiar no plano do amor de Deus e vamos perguntar em tudo. E aqui nós podemos ver também, em 2 Samuel, capítulo 5, 19. 5:19. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-vos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Aqui era sobe. Agora no 23. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. Sobe, daqui a pouco não sobe, vai por trás. Não é isso que a gente vê? Olha o detalhe que ele está dando. Deus pode te dar essa consultoria para você? Ele pode atender o seu pedido? Se nós pedimos que ele seja, com certeza. Às vezes fala assim, vai, outras vezes fica, dá a volta, seja o que for. A estratégia é terminar. Nós precisamos da sabedoria para educar o filho. E o filho crescido, então, fica mais difícil? Ou ainda, ele pode nos dar orientação no relacionamento humano? Que é tão difícil muitas vezes também. Cada um é de um jeito diferente. Deus pode. Peça para o Senhor. Guia do Senhor. Aí ele pode fazer. Agora, se você não fizer isso, o que vai acontecer? Não vai receber orientação. Não é isso? Gostaríamos de realmente pedir, Senhor, guia a cada passo. Davi fez isso. O poder de Deus apoderou-se dele, mas ele continuamente está perguntando. Quantas vezes no dia eu pergunto para ele? Na verdade, tinha que ser minuto após minuto perguntar para ele. Você pergunta o que eu devo comer, por exemplo? Tanto gratuito. Eu não posso, então fecha a boca. Eu pergunto assim, o que eu posso comer? O que eu devo fazer? São coisas que nós precisamos perguntar. Comer é tão natural, a gente vai comendo o que é gostoso, a gente vai comendo, o que não gosta, verdinho fica de lado, o pretinho fica lá, e assim a gente vai fazendo. Mas o que? Eu preciso até para comer, eu preciso ter sabedoria. Como só doce? Como só salgado? Não pode. Tem que ter sabedoria. E você pergunta, ou por estar tão acostumado eu como o que eu gosto? Não, precisam ter orientação de Deus. Gostaria de aprender a fazer isso em todas as áreas da nossa vida. Parte do dinheiro, você pergunta para Deus, Senhor, olha o salário que eu recebi, vou consagrar a Ti, todo que eu devo usar, eu quero perguntar ao Senhor. Não é? É isso. Dízimo significa o quê? Tudo é do Senhor. Eu quero entregar tudo. Então, se é do Senhor, o que eu tenho que fazer? Até centavinhos que eu vou usar, Senhor. Como que eu devo usar esse dinheiro? Você pergunta? Aí seu dinheiro rende. Senão não rende. O dinheiro vai embora. Quando você vê, você nossa, já acabou. É isso que acontece. Tem que saber usar. E Deus quer fazer isso conosco. Não é? Ele quer orientar-nos. Porque filho de Deus tem um privilégio. Não é? E não precisa ficar gastando consultoria caro por aí. Nós podemos ter isso. Deus dá livremente, espontaneamente para cada um dos filhos de Deus que gostaria de aprender a usar isso. Por quê? Isso interfere diretamente na nossa conduta. Não é? Na nossa conduta de como proceder, ir para cima, para baixo,
dar volta, subir, não subir. Deus faz isso na nossa vida. E nós podemos aproveitar desse privilégio. Vamos ser assim, não é? Deus quer fazer isso com cada um dos filhos de Deus. Não é só uma pessoa importante. Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Desde que você pergunte para Ele. Agora, se você não pergunta, você não vai assumir mesmo. Ele quer dar, mas é que você que está assumindo. Você não consegue captar. Vamos perguntar em tudo ao Senhor. Não é? Isso que nós podemos ver na conduta de Davi. Não é? Ele consulta e por isso que ele pode estar demonstrando na sua ação o que realmente o privilégio como filho de Deus tem, mostra a força de Deus, mostra a conduta que possa estar agradando a Deus. Tá? Nosso procedimento, a nossa conduta realmente tem demonstrado que nós somos filhos de Deus? Isso é na forma de falar, a nossa palavra, a nossa roupa, a maneira de vestir, o nosso hábito, a nossa forma de tratar as pessoas, a nossa conduta. Se nós consultamos ao Senhor, tudo isso vai influenciar na nossa vida. Tá? A conduta como filho de Deus muitas vezes fica a desejar, por quê? Não pergunta para o Senhor, não pede para Deus guiar, não pede para Deus orientar. E o que acontece na conduta do chamado cristão, chamado filho de Deus? Fica a desejar. Agora, se nós consultamos o Senhor em tudo, Deus há de fazer. E Ele faz render a sua vida, as suas coisas, tudo, não é? É o momento de nós demonstrarmos a Deus com as nossas ações, com o nosso procedimento, com a nossa conduta, quem é realmente filho de Deus. Né? Essa parte que pode demonstrar para outras pessoas, com a nossa conduta. Por quê? Quando Davi perguntava, Deus falou só, Deus dava vitória. Não é? Não é esse um testemunho para glorificar a Deus o Pai? Agora, quando o cristão está sempre emburrado, um cristão, filho de Deus, chamado filho de Deus, está sempre na derrota, sempre na pendura. Você é filho de Deus? É crente? Parece que você está sempre mal, pior do que eu. Acho que eu não preciso ir na sua igreja para ficar mal desse jeito. Não é isso que é o testemunho que vai ter? Agora, quando realmente Deus demonstra, através da conduta, do procedimento de um cristão, Deus abençoando, não digo só voluntariamente, não, como hoje em dia o mundo está falando, mas o quê? A bênção de Deus na vida de um cristão, por ter, acima de tudo, o caráter de Deus formado na vida desse cidadão, filho de Deus, é o que vai glorificar o nome de Deus. A parte da conduta é talvez parte invisível das pessoas, mas o que? Deus quer mais do que isso. Interiormente, Ele quer fazer um trabalho de termos a imagem do Filho formado em nós. O que está em Romanos 8, 29. Vamos ler de novo? Nós vamos voltar em Samuel, mas deixa aberto aí. E Romanos 8, 29. Vamos ler de novo. Deus quer formar a imagem de Cristo, imagem do seu Filho em cada um dos filhos de Deus. Se é filho de Deus, filho do peixe não é. Filho de Deus tem que ter o quê? O caráter de Deus formado em cada um dos chamados filhos de Deus. Vamos ler todos juntos novamente, Romanos 8, 29. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Deus quer fazer de cada um de nós? Predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Filho de Deus tem que tornar-se como a imagem do seu Filho. Ou seja, o que é isso? Conforme o caráter de Deus. Não é? Não somente a conduta parecer que gente boa, que tem sucesso. Não é só isso, não. É a formação de caráter de uma pessoa. É a parte invisível, muitas vezes, como ser humano. Porque às vezes você pode
para outras pessoas. Como é maravilhoso realmente consultar o Senhor. Não só isso, mas o quê? A gente pode ver que o caráter de Davi foi sendo lapidado cada vez mais para ser conforme a imagem do seu filho, Jesus Cristo. Vamos ver aqui no livro de Samuel como que Deus foi transformando até o caráter da vida de Davi. E muitas vezes nós precisamos dessa mudança de caráter, natureza nossa, que possa ser estampada a imagem do Filho de Deus em cada um de nós. Vamos ver aqui em Samuel, capítulo 24, 1 Samuel 24. Versículos 4 a 7. No título está escrito: Davi corta a orla do manto de Saul. Saul queria matar Davi porque ele não estava aceitando que ele fosse o rei. Ele queria estar no comando. Por quê? O Espírito do Senhor já tinha se retirado, Deus já tinha utilizado Samuel para ungir a Davi, o próximo rei seria Davi, porém Saul não queria abrir mão disso. Então o que acontece? Ele estava muitas vezes perseguindo Davi para tentar tirar Davi da sua frente, porque afinal de contas ele é inimigo. E eu não tenho que ser deixado, não posso ser mais rei para Davi assumir meu lugar. Não, Davi na minha frente é um perigo que vai acontecer agora, então nós precisamos acabar com isso. E isso que era o coração de Saul. E por isso o que queria fazer? Queria matar Davi. E Davi, quando tinha a oportunidade de matar, depalou o inimigo, e esse inimigo estava tornado, o que ele faz? Ele corta só a roupa, mas isso doeu o coração dele, está escrito. 1 Samuel 24, 4. Então os homens de Davi disseram: Eis aqui o dia ao qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Como que pode? Cortou e isso doeu o coração de Davi. Por que será? Aí está a razão. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu no seu caminho. O inimigo está na sua frente. As pessoas vão dizer: mata esse inimigo. Ele está querendo te matar. Deus deu a oportunidade de matar esse inimigo. Davi falou: não vou matar. Por quê? É ungido. Foi ungido por Deus. Eu vou matar. Lembra que ele matava Golias, ele matava inimigos. Eu vou subir contra os filisteus? Matava, ganhava a cidade inteira. Cidade inteira, hein? Agora está diante de uma pessoa, o seu inimigo. Porque Saul estava querendo matar Davi. Ele falou assim: eu não vou levantar a mão contra o ungido. Olha o respeito que tinha. Por quê? Era o ungido de Deus. É inimigo na sua frente, mas ele não levantou a sua mão. Se o inimigo estiver na sua frente, se você tiver a oportunidade, você mataria? Acho que não pensaria, às vezes. Deus me deu a oportunidade agora, Deus, que boa chance que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, me mataria atualmente. Porque para Davi não era difícil. Ele matava tantas outras pessoas, na cidade inteira ele conquistava. Mas diante do Saul, ele falou: não, qual o caráter de Davi? Por quê? Ele tinha respeito ao Senhor. A nossa vida, quando nós dependemos do Senhor, quando consultamos o Senhor, nós temos respeito e temor a Deus. Então, como ungir o Senhor,
eu não vou levantar minha mão contra quem é o ungido. Que caráter de pessoa, hein? Só porque inimigo? Vou matar? Não. E novamente, mais uma chance que teve. No capítulo 26, olha. Viu o título? Davi poupa outra vez a vida de Saul. Novamente teve chance de matá-lo. Só por ter cortado, o coração doeu demais. Porque cortou o vestido dele. Podia ter chance de matá-lo. Não matou, só cortou um pedaço da roupa dele e o coração já doeu. Agora, a segunda vez que ele tem chance, ele já não vai mais nem cortar a roupa. Ele só pega as coisas para demonstrar, olha, passei aí. Por quê? Os outros soldados que estavam protegendo Saul estavam tão no sono, não é? Então ele só pegou as coisas e foi embora. 26, 9 a 11. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? E disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamos. Não cortou mais, porque até cortar já doeu demais. Quem que vai ficar ileso? Lançar a mão contra o ungido do Senhor e vai sair livre disso. E é aqui, inimigo continuava atacando, continuava querendo matar Davi. Segunda vez, ele não fez de novo. Segunda chance, dona Tulipa. Estava ali. Uma vez já, né? A gente perdoa, né? Segunda vez já. Está querendo me matar? Legítima defesa. Deixa eu matar primeiro antes que me mate. Davi falou: não. É o ungido de Deus, não. Que formação de caráter que ele tinha. Consegue fazer isso? Por que ele foi entender essa mudança tão grande da vida dele? Primeiro, ele consultava o Senhor. Isso interferia diretamente na conduta dele, que por sua vez interferia diretamente no caráter. Formação de caráter, conforme a imagem do seu filho. Por quê? Ele chegava e consultava a Deus e obedecia. Por isso que a sua conduta, o quê? Não coloque a mão contra ele, mesmo que fosse inimigo mortal. Não faça isso. Que pessoa de caráter. Por quê? Cristo formado. Deus quer fazer isso em cada um de nós também. A imagem de Cristo. Se é filho de Deus, tem que ter o quê? Imagem de Cristo. Filho do peixe? Peixe não é. Você é filho de Deus? A imagem de Cristo está aí? Ou imagem de um menino que está aí? Não é? Tem que ser de Cristo. Gostaríamos de pedir isso, não é? E quando o rei Saul morreu, mataram ele, ele ficou tão triste, nós podemos ver, segundo Samuel 1, ficou bravo e matou aquele que veio trazer notícias, hein? Olha só, assim, quem podia? Você não respeitou, né? Não respeitou o ungido de Deus, ele ficou bravo. Segundo Samuel 1, 13 a 15. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera logo: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a outros jovens e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Olha o respeito que ele tinha com relação à pessoa do ungido do Senhor. Esse é o caráter de Davi. Respeito máximo a Deus e a pessoa que é ungida por Deus. Gostaria
merecíamos ter isso. Mesmo quando tornou-se pessoa inimiga dele. Ele está fazendo o quê? Respeito máximo a Deus. Porque é o ungido do Senhor. Esse caráter que Deus quer formar em cada um de nós. Deus que é guiado pelo Espírito de Deus para o quê? Nosso caráter ser formado, a nossa imagem poder ser formada conforme a imagem do Senhor. Será que alguém bate o olho e você fala assim, olha, estou vendo Jesus? Não é? Isso que Deus quer que nós sejamos. Filho de Deus que é guiado pelo Deus. A conduta da pessoa vai ser o quê? Realmente vai demonstrar a pessoa de Deus e o caráter que é formado em nós. Talvez invisível muitas vezes, mas o quê? O caráter do amor de Deus poder ser manifestado através de nós. A paciência de Deus ser formada em mim. Não é? Que bênção isso, não é? Misericórdia de Deus formada em mim. O caráter em mim para demonstrar isso. Nisso é glorificado meu Pai, não é isso? Deus quer fazer isso de cada um dos filhos de Deus. Você aceita esse desafio? Senhor, eu quero. Por favor, transforme cada vez mais conforme a sua imagem. Para isso, eu quero te consultar a cada minuto da minha vida. Se não é isso o seu dia a dia, a partir de agora, tenha esse compromisso com Deus. Cada minuto pergunte. Das coisas que são mais banais que você pensa, pergunte a Deus. No comer, no vestir, em fazer o que for, pergunte para Deus. Porque se eu consultar o Senhor, com certeza a minha conduta vai ser de acordo com o agrado dele. E Deus vai dar vitória, não é? E não somente isso, Ele vai trabalhar com a nossa vida interior, o nosso caráter, para ser conforme a imagem de Deus. A imagem do Filho de Deus. Você não quer ser igual a Cristo? Meu desejo é ser como Cristo. Vamos cantar essa música para nós ensinarmos e que realmente seja a minha oração. Meu desejo é como Cristo. Meu desejo ser fiel, ser como Cristo. Hoje eu quero viver para Cristo, meu Salvador. Pai celestial, meu desejo é ser como Cristo, a imagem de Cristo sendo formada em mim. Por favor, Senhor, eu quero aprender a consultar o Senhor minuto por minuto. Não é só uma vez por dia, uma vez na vida, outra na morte, mas é minuto por minuto, depender do Senhor. Para que a minha conduta diária possa realmente agradar o Senhor e que possa ser transformado, que o meu caráter seja transformado cada vez mais conforme a imagem do seu Filho. O Senhor nos predestinou para sermos. Por favor, ajude-nos a vivermos para poder agradar o teu coração. Queremos ser como Davi, consultar o tempo inteiro o Senhor e que Cristo possa ser formado em nós. Ajude-nos, Senhor, a cada dia a depender do Senhor e demonstrar esse mundo que realmente Jesus é maravilhoso. Que o teu nome seja honrado, glorificado através das nossas vidas, Senhor. Para isso precisamos da transformação. E obrigado que o Senhor é quem nos transforma, o Senhor é quem nos guia, desde que nós peçamos a Ti. Por isso queremos te pedir agora, por favor, transforme a cada um de nós, conforme a tua imagem. Em nome de Jesus. Amém. Aunque me conhece, Cristo Salvador meu onde te dou glória. Me tamando mais para ganhar eu caminho. Nada e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Pai, a comunhão, o consolo, o poder do Espírito Santo esteja convosco, de hoje para sempre. Amém.